Olá pessoal, tudo bem? Antes de nós falarmos especificamente de Tito, capítulo 2, versículo 13 e 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, que são dois versículos aí muito mal interpretados pelos religiosos para tentar defender que Jesus é Deus, etc, tal, essa conversa toda, não é? O que eu fiz? Eu elaborei aqui 2 folhetos, né, com informações de textos claros na Bíblia, onde prova quem de fato realmente é Jesus. Ao ler esses versículos que a gente vai citar aqui, então tente imaginar, isto aqui poderia acontecer com Deus Supremo? Esses versículos claros que a gente vai ler mostrando que Jesus de fato é o Filho de Deus, que ele veio em carne, ele não tinha essa história de dupla natureza, humana e divina, que ele morreu de fato, que ele foi ressuscitado por Deus. Isto poderia acontecer com o Deus Supremo, com um ser divino de máxima grandeza? Então é isso que você vai analisar. Por isso que eu separei aqui, ó, esses versículos, né, e coloquei esse título aqui, ó, Verdade sobre Jesus que as igrejas escondem de você, tá bom? Omitem ou distorcem a informação. Depois aqui no finalzinho eu vou apresentar outros versículos que mostram que mesmo no céu, numa posição enaltecida hoje, Jesus Cristo ele tem um Deus e Pai acima dele, a quem ele inclusive ele adora, a quem ele faz juramento, conforme Apocalipse capítulo 10, ali que fala daquele anjo, né? E ele faz um juramento àquele que criou as coisas. Aquele anjo é Jesus Cristo, tá bom? Então, a gente vai examinar aqui alguns versículos, vai mostrar realmente, eu vou tentar aqui ser o mais breve possível, para o vídeo não ficar cansativo. Inclusive, esses versículos que vocês estão vendo aqui, eles foram tirados parcialmente dessa João Ferreira de Almeida aqui, ó. Essa aqui é João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, tá? Está bem aqui no cantinho, aqui, ó, revista e atualizada. Eu não deixei o versículo por inteiro, senão a folha ia ficar muito grande, né? E a nossa análise também, mas depois você pode conferir, tá bom? Então vamos lá. Então, o que realmente aconteceu com Jesus, quem era Jesus, né? Então a Bíblia deixa claro que Jesus Cristo, ó, ele morreu e foi ressuscitado por Deus. Já começa lá em Atos 2:32. Aí vai ter uma sequência grande de textos mostrando o que aconteceu com Jesus, ó. Olha aqui, ó, o Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, ó, a quem vós mataste. Aqui foi Pedro falando para os judeus, né? Vocês mataram quem? Mataram Jesus. Olha, que Deus ressuscitou. Aí tem um monte de textos que vai falar a mesma coisa. Ó, Jesus Cristo morreu, ressurgiu dos mortos, morreu e ressurgiu. Olha aqui, ó. Ele passou pela paixão da morte, olha, provou a morte por todos. Olha aqui, ó. Ele foi ressuscitado, né? Ressuscitado, aqui está falando. 1 João 4:2 agora. Deixa eu pôr mais aqui no centro um pouquinho. Ó, aqui no finalzinho fala, Jesus Cristo, ele veio em carne, ou seja, ele mudou, né? Ele era divino no céu, um ser divino, e veio em carne. Então, na terra, ele era carne, não era Deus, homem, qualquer coisa parecida com isso, né? Olha aqui, ó. Nós precisamos reconhecer e confessar que Jesus é o quê? É Deus? Não, Filho de Deus. Será que Jesus Cristo deu apenas o seu corpo, natureza humana para salvar a humanidade? Não. A Bíblia fala que ele deu a sua vida. Ele deu a sua vida. Então, Jesus, ele se entregou, né? Desculpe, totalmente para poder resgatar a humanidade do pecado, né? Aí tem mais textos aqui em cima, ó. Acho que dá para vocês verem aí, né? Olha aqui, ó. Cristo morreu por todos nós. Cristo morreu e tornou a viver. Claro que, no caso, porque Jeová ressuscitou. Olha lá, se um morreu por todos, está falando de Jesus Cristo, né? Falando de Jesus Cristo que morreu por todos. Ele morreu e ressuscitou. Olha quantos textos nós temos aqui, ó. Morreu por todos nós. Olha, ressuscitado dentre os mortos. Aqui, ó. Aquele, se referindo a Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, né? E para concluir aqui no finalzinho, né? Eu coloquei Jesus aqui, que o versículo 3 aqui fala de Jesus, né? Que foi crucificado por fraqueza. Olha que interessante, gente, ó. Ó, ele vive, Jesus, né? No caso, ele vive, ó, contudo, pelo poder de Deus. Olha que coisa interessante, né? Então imagina o Deus Supremo vivendo pelo poder de outro Deus. Vê se tem sentido isso, gente. Só para vocês terem uma noção aí, né, de como que a doutrina da Trindade, o unicismo, eles corroem, né, o entendimento, a lógica das pessoas, né? Aí nós temos aqui, ó, outros versículos que provam que Jesus Cristo no céu, ele tem um Deus e Pai acima dele. Quais são esses versículos? Separei aqui alguns para vocês verem, que são muito claros. Existem outros, né,
que o contexto indica, mas esses aqui são aqueles assim de modo muito claro e específico. Romanos 15:6, para que nós glorifiquemos ao Deus e Pai de quem? O Senhor Jesus Cristo. Ó, bendito seja o Deus e Pai de Jesus Cristo, bendito Deus e Pai de Jesus Cristo. Olha aqui, ó, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre Senhor Jesus Cristo, né? Olha que graças damos a Deus que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E 1 Pedro 1:3, que fala tanto da morte e ressurreição de Jesus, como também fala, aqui ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha lá, que o ressuscitou, né? Olha lá, dentre os mortos. Olha que coisa interessante. Só esse versículo aqui destrói qualquer conceito de trindade, de unicismo, né? É muito fácil, ó. 1 Pedro 1:3. Só isso aqui já é suficiente. E o último aqui é Apocalipse 1:6. Está falando de Jesus, né? E Jesus que nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai, tá? Esse texto foi da NVI, é o único da NVI. Os demais é todos da João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Todos eles, inclusive dos anteriores aí, tá bom? Aqui está na totalidade, nessas folhas aqui está parcialmente, apenas em destaque os pontos principais, ok, pessoal? Então nós precisamos ter em mente essa base aqui primeiro, para que a gente possa falar de Tito. Será que Deus ali pode se aplicar a Jesus Cristo? Você consegue imaginar Deus morrendo? Deus sendo ressuscitado? Deus dependendo de outro para viver? É óbvio que não. Então a gente vai fazer o texto lá de Tito 2:13 e 2 Pedro 1:1 e deixar muito claro que o termo Deus ali, o grande Deus, se aplicam obviamente ao nosso grandioso Deus Jeová e não a Jesus Cristo, ok? Espero que todos gostem desse vídeo. Fiquem todos com as bênçãos de Jeová e também de nosso Senhor Jesus e aguarde os próximos vídeos que a gente vai postar aqui. Um forte abraço a todos.